A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5. O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 1. Pastor e Bispo da vossa alma. Quinta-feira. Submissão às autoridades. Ler com oração. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Em sua primeira epístola, Pedro disse aos judeus crentes e peregrinos como se comportar enquanto vivessem em nações gentias, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Todos somos peregrinos na terra e devemos aprender a respeitar as leis da nação em que vivemos, bem como sujeitar-nos às instituições terrenas. Nada há na Bíblia que encoraje rebelião contra qualquer autoridade instituída por Deus. Paulo também discorre sobre isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Alguns sonegam impostos usando como justificativo o argumento de que o governo usa mal o montante arrecadado em tributos. No entanto, pagar impostos não é uma escolha, mas sim um dever. Não só por causa da punição, mas principalmente pela consciência. Temos o dever de seguir as leis e honrar as autoridades. No final, Deus dará a devida paga àqueles que não agirem corretamente. Vivemos numa democracia que preza muito a liberdade de expressão. Todos têm o direito de dizer o que pensam. Todavia, nos lembremos de que temos um Senhor que governa sobre nós. Assim, não devemos usar nossa liberdade de forma maliciosa e maldosa. Antes, vivamos como servos de Deus, tratando todos com a honra devida, mantendo longe de nós a calúnia e a difamação, pois são instrumentos do diabo. Um dia, todos prestaremos contas ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É muito importante aprendermos a lição de submissão às autoridades. Deus nunca abençoou um rebelde, alguém que se contrapõe a uma autoridade instituída. Com relação à política, podemos ter pontos de vista contrários, mas nunca devemos desonrar uma autoridade. O espírito de rebeldia provém de Satanás e não de Deus. Jamais devemos escolher o caminho da rebelião. Temos os exemplos de Davi e Saul. Saul foi instituído rei sobre Israel pelo Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1.
O rei deve seguir a direção de Deus com relação à nação, pois quem de fato governa sobre seu povo é o Senhor. Ainda que Deus tenha instituído uma autoridade, ela deve estar atenta à sua palavra. Aquele que está numa posição de autoridade instituída por Deus não pode falar nem fazer o que quiser, mas tem de acatar a palavra e a vontade do Senhor. Logo depois de Saul ter sido ungido rei, Deus revelou-lhe sua vontade de destruir Amaleque. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Ordenando: vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 3. Amaleque representa a carne. Da carne nada se aproveita. Pelo contrário, ela deve ser totalmente destruída, tanto o que parece mal como o que parece bom. Nada deve restar, pois devemos viver e ser guiados unicamente pelo Espírito. No entanto, Saul não atendeu à ordem do Senhor e poupou Agag, rei dos Amalequitas, bem como o melhor dos animais de Amaleque. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 7 a 9. Em vez de obedecer à ordem do Senhor, Saul seguiu sua própria opinião, fazendo o que achava mais correto. Isso resultou em Deus se arrepender de tê-lo constituído rei, por isso ele perdeu o reino. Versículos 10 a 11 e versículo 26. Saul foi destituído por não obedecer à palavra do Senhor, que veio por meio do profeta Samuel. Da mesma forma, nós, a igreja, devemos viver para executar a vontade do Senhor, que vem por meio de sua palavra. Não nos deixemos guiar por nossa maneira de pensar ou por nossas opiniões. Obedeçamos à palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saul havia preservado os melhores animais do rebanho dos amalequitas, com a justificativa de usá-los como holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Entretanto, Deus prefere que obedeçamos a sua palavra, pois para ele é melhor obedecer do que sacrificar. Se queremos cooperar com o estabelecimento do reino dos céus na terra, a fim de reinar com Cristo em sua volta, devemos ouvir atentamente a palavra de Deus e obedecer a ela. Não tiremos dela uma vírgula nem um tio sequer. Assim, o Senhor realizará a sua vontade por meio de nós. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.